Que legal, tô na área, mais uma semana de programa Tô na Área, falando de esporte para você, aqui na nossa Felicidade. Inscreva-se no canal Felicidade FM Web, inscreva-se no canal, dê muitos likes, curta, por favor, prestigie a gente, vai lá. Nós estamos no Tô na Área de hoje, olha que papo legal. Hoje eu vou falar de surf, de Fórmula 1, de Fórmula Extreme, vou falar de UFC, gente, muito legal o programa hoje. Tá comigo aqui o Castro Pereira jornalista, o Castro Pereira fotógrafo, jornalista e fotógrafo com mais de 25 anos de atuação no esporte de ação brasileiro e mundial. O homem é fera, passou por diversos veículos de comunicação, jornais impressos, rádios, emissoras de TV, no Rio Grande do Sul e fora. Criador do surf colunismo e esporte de ação no início dos anos 90. Foi colaborador, correspondente das revistas Fluir, Hardcore, The Surf Press no estado por muitos anos, colaborador e colunista também de diversos veículos de Floripa, Santa Catarina, como Inside, Drop, Surf Guia, S365 e etc. Correspondente do litoral para as rádios Atlântida FM, Felusp FM, Ipanema FM, com programas na rádio Maristela de Torres. Trabalhou e fez parte da equipe do programa Surf Storm do canal A Cabo 20 da rede RBS TV. Atualmente produz conteúdo para diversos sites de esportes radicais na rede da NET, como o site Ondas do Sul. Atualmente produz também, continua com colunas sobre esporte e ação em jornais do interior, assessoria de atletas. O homem é uma fera, Castro Pereira está aqui. Castro Pereira, seja bem-vindo ao Tô na Área. É uma grande honra estar aqui, participando aqui do programa junto contigo, Marcos, e vou falar um pouco da minha carreira e também, nós falar de umas pautas aqui sobre esporte radical. Pô, muito show. O Castro Pereira, conta pra gente, aqui no Tô na Área, num país onde 80% a 90% dos colunistas esportivos, dos cronistas esportivos, se dedicam ao futebol, ou então se dedicam ao atletismo. Me conta desta opção do Castro Pereira, morador de Torres, hoje vivendo aí essa ponte Torres-Guaíba, Guaíba-Torres, mas esse morador de Torres, o que te levou? Não, eu não quero saber do futebol, eu quero saber dos esportes radicais. Isso aí vem desde novo, Marcos? Que eu queria ser primeiro futebolista. Uhum. Aí como fui morar ao pé do mar, aí eu comecei a conhecer o surf. Aos 14 anos eu assisti um filme, Endless Summer, que aquilo mudou a minha vida. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar, a me dedicar também ao surf. E depois, lá pelos idos dos 80, final dos 80, início dos 90, eu já tinha feito a faculdade aqui de comunicação social na Unicino São Leopoldo e estava morando ao pé do mar. E lá era melhor lugar, onde tinha as melhores ondas, os melhores surfistas do Rio Grande do Sul. Então isso aí veio como inspiração. E tinha um jornal local, que os jornais na época eram pequenos. Aí falei com 2 editores de um jornal e dei essa ideia. Quem sabe a gente falar do esporte, do surf, que é o esporte da cidade. Era o esporte mais em voga na cidade e agora está em voga no mundo todo, mundialmente, claro. Tu abre uma TV, tu abre alguma coisa, sempre tem o surf no meio, sempre aparece uma prancha, sempre aparece um rapaz. E foi aí a partir desse momento que os editores abriram o espaço para o surf, eu acabei criando uma coluna de surf. Sim, no jornal local. No jornal local. Isso Jornal de Torres. Lá, E aí, a partir desse momento, o troço foi pegando um âmbito que eu comecei a cobrir eventos nacionais, municipais e internacionais. Circuito Gaúcho de Surf, etapa nacional de surf. Isso. E a partir dali começa em Torres e começam a vir os convites. Ô Gaúcho, vamos fazer o seguinte, Castro, tu não tá afim, se eu te mandar as passagens aéreas, tu não cobre a nossa etapa lá no Rio, tu não cobre a nossa etapa lá em Floripa? Bem assim, bem nessa caminhada. Foi bem essa caminhada aí que aconteceu. Primeiro os contatos foram com Santa Catarina, Floripa. De Floripa foi os contatos com São Paulo. Depois do Rio, eu já tive até Fortaleza. Subi e desci esse país, cobrindo campeonatos de surf. E depois do surf tinha também o skate. E o skate eu vim conhecer na cidade, o skate radical do downhill. E aí começou, aí misturei tudo. E aí hoje em dia o esporte radical
está em alta, ele está tão em alta que esse ano, em julho, nas Olimpíadas do Japão, entra o surf, que é uma coisa inusitada, entra o skate, entra, parece que taekwondo também. Então as modalidades de esporte radicais estão começando a explodir no mundo todo. Poxa, e eu fico pensando, né? Porque no princípio da cobertura era o Castro Pereira desbravando algo novo na imprensa gaúcha, que era a cobertura do surf. Então era o Castro Pereira abrindo espaço no jornal, que não existia, abrindo espaço na rádio, que não existia. Na rádio. E era o Castro Pereira com a sua máquina fotográfica, com o seu bloco de anotações, com a sua caneta, desbravando um mundo novo. O pioneirismo no Rio Grande do Sul desse tipo de cobertura. Desse tipo de cobertura. Começou assim, depois fiz contato com as rádios, como eu morava no litoral. E aí eu peguei a ideia de um inspirado catarinense que trabalhava para a Atlântida FM de Floripa. E aí eu resolvi vir à capital, falei com a Atlântida daqui e aí começou. Foi aí que eu conheci também Hernani Montanha. Hernani Campelo Montanha, o homem que apresentava na Ipanema Surf About You. Surf About. E eu fazia o boletim das ondas direto do litoral. E um detalhe aí, Marcos, é que eu comecei a escrever coluna surf no jornal. E depois de um tempo, nos anos 90, a RedeNet começou a explodir. E aí, como a RedeNet, a gente não lê textos muito longos, até hoje, as pessoas não lêem. Existem os textos longos, as reportagens, as entrevistas, mas uma coluna pequena, rápida, as pessoas lêem automaticamente. E automaticamente, essa ideia que eu lancei lá, no final dos 80 para os 90, está vingando agora em tudo que é lugar. Não, e deixa eu lhe perguntar, porque o Castro Pereira, jornalista e fotógrafo com mais de 25 anos de atuação no esporte de ação brasileiro e mundial, eu fico imaginando o que tu não tem de história para nos contar, de pessoas com quem tu conviveu e ainda convive, porque tu foste correspondente das revistas Fluir, Hardcore, The Surf, Press no estado por muitos anos. Eu recordo da revista Fluir, meu irmão, o Vinícius, meu irmão mais novo. Pô, meu irmão, ele comprava todo mês a Fluir, ele era apaixonado pelas fotos, pelas imagens, e pelos relógios, pelas roupas, pelos tênis. Ele comprava a revista, eu me lembro que assim, ó, pá, esse mês o chaveiro é uma prancha de surf monoquilha, esse mês o brinde na revista Fluir é um chaveirinho da Mormai com a roupa neoprene. Fala pra gente de tudo isso Fala pra gente, Castro, tudo isso que tu viveu na Fluir, na Hardcore, na The Surf Press, que a gurizada não via a hora de chegar ali na banca, a revista, para comprar e tê-la nas mãos. Essa época aí das revistas, Mauro, dos magazines de surf, foi uma época de ouro do surf. Hoje nós temos um outro ciclo dentro do esporte, que os atletas estão sendo bem remunerados e tudo mais. Nós conseguimos chegar nesse patamar. Eu sou do tempo que o cara ganhava medalhinha, ganhava um troféu, quase morria afogado para ganhar um campeonato, não tinha salva-vidas de vez em quando na beira do mar, mas também vinha muitas pessoas. Nos anos 90, campeonatinhos que vinha, Teco Padarates, Fábio Gouveia, esses caras eu entrevistei todos eles. Até agora, Medina e outros mais, eu continuo ainda entrevistando e tendo contato. Carlos Burle, aquele cara campeão das ondas gigantes. Então, isso aí foi muito importante. E hoje em dia o esporte chegou num nível assim que se profissionalizou de verdade, os atletas estão ganhando bem, as famílias estão crescendo e o esporte está cada vez mais evoluindo. E eu tive a oportunidade de ver, assistir, observar, falar, comentar, fazer entrevistas, coberturas. Tem muitas coberturas que são muito importantes, que marcaram a minha carreira. E tem outras que vão marcar ainda, porque eu estou em contato com esses novos garotões, porque antes o Brasil não tinha valor nenhum no surf mundial. Não tinha valor nenhum. O surfista é o cara havaiano, é o cara da Austrália, é o cara do Tahiti, porque eles têm o mar, e as nossas ondas eram medíocres, as piores. Hoje em dia, nós descobrimos, hoje em dia, com o advento da internet, a gente descobre onda em todos os lugares do mundo. Então, descobriram praias aqui, que eram selvagens no Brasil, que tem ondas que se igualam às ondas do Havaí, com uma pequena diferença, que quebra em cima de pedras,
E lá quebra em cima de corais, que é um pouco mais difícil as ondas. Em cima de corais o cara se rasga todo o corpo. Em cima da pedra a gente só se machuca, se bate e vão em frente. E o surf cresceu que... Sabe que eu tenho assim, claro, eu não tenho a cultura de surf, evidentemente, que o Castro Pereira tem, mas eu lembro que o meu primeiro contato com o mundo do surf foi observando as histórias de Rico de Souza, empresário e surfista que conquistou o primeiro lugar no campeonato Magnus Surf realizado na Praia do Arpoador em 1969. Rico de Souza seria o desbravador do surf brasileiro? Ele mais o Ricardo Bocão, que tem um pouco mais que a minha idade, Maraca, e tem outros mais, que são os desbravadores, realmente, são os caras que primeiro foram para o Peru e depois voaram para o Havaí. E botaram o nosso nome lá, e aí começou a coisa, Aí nós tivemos ciclo de grandes atletas profissionais nos anos 90, só que o surf, ele sempre foi carregado do estereótipo de rebeldia contra a cultura. Então teve até uma época, nos anos 90, entrada do 2000, que o surfista ainda era reconhecido como o rato de praia, o fulano da droga, que hoje modificou totalmente essa imagem. A imagem está modificada. Hoje os caras são empresários. Tem a fundação do Gabriel Medina, que atende não sei quantos mil crianças de graça. E essa semana que passou agora, no sábado, Ítalo Ferreira, o novo campeão mundial, e é brasileiro, ele mora lá em Natal, na praia de Bahia Formosa. Ele anunciou que na pousada dele agora vai se transformar numa fundação para ajudar as crianças, porque tem muito talento que está se perdendo. Apesar do surf estar num patamar tão alto de nós já somos, tem 2 títulos do Medina, bicampeão, tem um título do Ítalo e um título, nós já somos 4 vezes campeão mundial. Olha, tem o Adriano de Souza também, e apesar desse título todo, o surf aqui o surfista nas praias do nosso litoral ainda eles vivem na favela. O que quer ser campeão, o que quer ser competidor, quer se profissionalizar, ainda vive na favela, porque as grandes empresas do esporte não dão muito apoio. E outra coisa, Marcos, muito interessante, que eu quero deixar registrado aqui, é que eu tenho um projeto de um livro, Década de Ondas. Década de Ondas. Década de Ondas. Já está pronto. Eu só estou atrás de possíveis patrocínios para a gente botar esse bloco na rua, o livro, que vai ficar em faculdades, escola, em tudo que é lugar. Que eu pego a década de 90, que é quando o surf se profissionalizou, com grandes feras como Teco Padarates, Fábio Gouveia, Renan Rocha, vários, Rodrigo Dornelles, que foi o maior surfista do Rio Grande do Sul, que participou do circuito mundial na época dos anos 90, início do 2000, e esse livro conta toda essa trajetória do surf até se profissionalizar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós estamos conversando com o jornalista, fotógrafo, mais de 25 anos de atuação no esporte radical de ação brasileira e mundial. Está aqui do meu lado, Castro Pereira, participando do programa Tô na Área. Bom, a escalação da seleção brasileira ou os principais jogadores da seleção brasileira, todo mundo sabe. O jornal O Globo, recentemente, ele fez aí um levantamento, na opinião do editorial, da editoria do Globo, dos 10 maiores surfistas da história do Brasil. É verdade. Gabriel Medina, Fábio Gouveia, Adriano de Souza, Ítalo Ferreira, Carlos Burle, Picuruta Salazar, Flávio Padarates, Rico de Souza, Felipe Toledo, Pepe Lopes. Me fala um pouquinho desses nomes, alguns na atualidade, outros históricos. Tu já citaste pra gente, Castrinho, tu citou o Medina, tu falou do Fábio Gouveia, a gente pincelou o Rico, falou do Ítalo Ferreira. Carlos Burle, Picuruta Salazar, Pepe, Felipe Toledo. O Pepe, as histórias, voltando agora um pouco no tempo, o Pepe foi campeão de surf, Saquarema, no Rio de Janeiro, foi um dos maiores expoentes. Ele produziu uma etapa do circuito mundial alternativa, das lojas alternativas da MESBA. Ele produzia no Rio uma etapa do circuito mundial e foi campeão de asa delta. Eu tive um contato com ele rápido aqui em Sapiranga, um cara
um cara de uma generosidade, um coração. Geralmente, essas pessoas que tratam com esportes radicais, esportes de natureza, assim, eles têm o coração a coisa mais linda. Carlos Burle, eu já entrevistei ele, já tive em vários eventos com ele, tenho uma amizade muito boa com o rapaz, e o cara é campeão das ondas gigantes do Havaí. Foi um dos primeiros campeões, foi um dos primeiros caras que se aventurou. Ele tinha patrocínios de competidor. Aí ele parou de competir e entrou nessa área que chama de free surf. É um cara que vai atrás das ondas gigantes e pelo mundo afora. E o cara se notabilizou e virou campeão mundial. Hoje nós temos novos campeões mundiais, que é o Lucas Chumbo. Castro Pereira, nosso grande jornalista, fotógrafo há 25 anos nos esportes radicais. Sabe que eu trabalho como cronista esportivo também, e trabalho muito debruçado no futebol, como narrador de futebol. Muito conhecido o teu trabalho, parabéns. E Castrinho, eu sempre peço desculpas ao desportista de outro esporte, porque eu digo assim, no Brasil nós temos uma cultura muito maldita. Eu só descubro o Vanderlei Cordeiro de Lima quando ele está lá na maratona, preparado para ganhar a maratona, mas eu nunca lembro, eu nunca busco. Dentro dessa ignorância nossa de só se dedicar ao futebol, a gente nunca busca o tanto que esse homem sofreu para estar lá naquela condição. Então, eu sempre volto muito ao Luciano do Vale, que o Luciano do Vale, quando cria o Show do Esporte, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, puxa, ele começou a trazer, eu tenho 50 anos, ele começou a trazer para a minha adolescência Rui Chapéu e carne frita jogando sinuca. Ele levou o voleibol para o Maracanã, para o Jornada das Estrelas do Bernardo. Ele criou uma geração lá da turma do basquete, do Marcel, do Oscar, da Hortência, da Magic Paula. Puxa, ele abriu espaço para o handebol, ele abriu espaço para o futsal, ele abriu espaço lá na época para o Rivelino, para o Sócrates, para aquela turma dos anos 70 que estava abandonada, esquecida. E ele criou a seleção do Tri, que era aquela seleção que andava por todo o Brasil. Então, que pena que nós não temos mais Lucianos do Vale, que pena que a gente não tem mais Castro Pereira, que é para dar vazão e notícia a essa turma que fica muitas vezes escondida, porque a gente só fala de futebol, né, cara? Só fala de futebol. Nós aqui, por isso que eu digo, nós somos uma grande potência do futebol, embora hoje nós descobrimos que a Europa está chegando junto, muitos caras têm um futebol de excelência, os caras na Europa estão buscando também muitos atletas brasileiros, porque nós temos o dom da bola no pé. Né? Por isso que nós somos assim, né? Aficionados por futebol. Claro. Mas esses guri novos do surf eles já estão criando uma nova mentalidade. Os guri novos do downhill, daquele skate downhill, já estão criando uma nova modalidade. A gurizada que faz jiu-jitsu, tu não faz jiu-jitsu? Não faço. Vai fazer uma aula numa brincadeira que tu vai gostar. Eu conheço pessoas que fazem, tem um colega, o César Cidade Dias, que faz esse Marco, é maravilhoso. É bom, tu sai com a alma leve, tu sai assim, ó, é um banho de natureza o jiu-jitsu. Para tirar o estresse, Então tem o jiu-jitsu, que agora passou também pro UFC, que os caras estão treinando jiu-jitsu, estão já pensando em ir pro UFC. É um negócio meio danado, né? Entrar pra uma gaiola e se encher de porrada. Mas é esporte radical. Aí que eu quero lhe perguntar, porque além do surf, que é o seu carro-chefe, eu sei que o Castro Pereira é homem de tênis, é homem de Fórmula 1, da Fórmula Extreme com os carros elétricos e do Hamilton, do Kiko Rosberg, indo para o deserto da Jordânia, gravando eventos especiais. O senhor me contou, Castrinho, que a Globo até já comprou um desses eventos para passar para a gente. Autorização para passar me conta, eu fiquei curioso. Fórmula Extreme, os carros elétricos potentes, gigantes. Essa é uma nova modalidade alternativa que os pilotos estão vendo que pode formar equipes e ao mesmo tempo tem a sustentabilidade, e eles vão fazer isso aí fora de autódromos, que é em lugares assim de natureza extrema. A primeira prova vai ser em abril no deserto da Jordânia. Então, e o Hamilton está muito faceiro, está muito feliz. Tem o Hamilton, tem o Kiko Rosberg, né? E o Jason Button, que já estão com equipes formadas. Vão lá para o deserto da Jordânia. A logística é menor e é super interessante para as novas redes mundiais de televisão de esporte, porque eles vão para lugares extremos, então não tem nada
mais lindo do que tu assistir uma competição num lugar selvagem, surreal de natureza, que a gente mora na cidade, nós moramos na capital, mas nós queremos estar num litoral, queremos estar no pé de um morro, queremos estar no meio das planícies verdes. E é para lá que eles vão nos mostrar o que o mundo esse é o formato deles, viu. É isso aí. Então não vai ter muito público, né? É tipo aquele do Trophy Desert, aquele... sim, do Paris-Dakar? Paris-Dakar. Só que é uma outra modalidade com carros elétricos. Os carros parecem um tanque de guerra, tá vendo? Você me falou das rodas enormes? As rodas enormes, assim, eu digo, parecem uns tanques de guerra, mas os carros andam pra caramba. E são elétricos, com autossuficiência no motor, de baterias e tal. Então é uma nova modalidade que vem aí, Extreme E. Acho que é Extreme Ecologic, né? E vem aí para arrebentar, né? Quem gosta de Fórmula 1, corrida... como é que eu vou falar? É tipo, agora tá Stock Car, essa coisa, eu acho que vai amar essa nova modalidade. Deixa eu lhe perguntar do tênis. Castro Pereira, jornalista, fotógrafo, mais de 25 anos de atuação no esporte de ação brasileiro e mundial. O tênis é outra coisa. Maria Esther Bueno, falecida a questão de 2, 3 anos atrás. O nosso Gustavo Kirten, o Fernando Meligeni, Thomas Koch e outros grandes tenistas que já atuaram no Brasil. Carlos Kirmair, enfim... O tênis é outro esporte assim que, puxa vida, a gente, nós brasileiros, né? A gente descobre o Gustavo Kirten, vibra com o Gustavo Kirten, mas quem é que apoia o tênis? Quem é que patrocina o tênis? Sabe que eu, quando converso muito aqui com secretários municipais de esporte na região, eles me dizem, Marcos Couto, aqui na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul como um todo, pela miscigenação étnica do nosso povo, o alemão, o negro, o italiano, o polonês, o japonês, puxa, nós temos uma compleição física para todo e qualquer esporte. Só tem que ir lá garimpar porque lá tem grandes tenistas, tem grandes enxadristas, tem grandes homens e mulheres do atletismo, tem muita Daiane dos Santos, tem muita gente boa, só que não tem investimento, a gente não consegue lapidar, não consegue descobrir, não consegue cuidar. Realmente aqui no nosso país o esporte, o amador está meio por baixo, né? O profissional está um pouquinho melhor, mas no geral é bem como você explanou aí, Marcos. Eles não conseguem assim garimpar, não atletas. Atletas têm pelo Brasil todo diversas modalidades, mas ajuda. Tem que descobrir ele, né? Nós temos uma administração brasileira do governo que não consegue dirigir verbas, não consegue ter uma visão, como outros países têm, de apostar nos atletas, nas diversas modalidades e fazer a coisa fluir de uma maneira que o país também seja reconhecido pelos seus atletas, pelos seus talentos, né, no exterior e aqui. Ô Castro, com toda a tua experiência, tu sabe que eu estava pensando, e pensando leigamente, Castro, quero ouvir de ti. O que nos ajudou muito nas Olimpíadas no Brasil foi o fato da Marinha, do Exército e da Aeronáutica terem abrigado muitos atletas temporariamente para poder bem alimentá-los, bem prepará-los dentro dos quartéis para as disputas, né? Se não, olha, não fosse, Castro, nossas Forças Armadas, eu não sei o que teria sido de nós brasileiros nas Olimpíadas. Nas últimas Olimpíadas, né? Muitos atletas sendo patrocinados pela Marinha, pelo Exército, os caras batendo continência no pódio e todos subindo no pódio para mostrar para o Brasil, para dar ânimo para o Brasil, para inspirar as novas gerações, né? Então, para te ver como nós estamos, Marcos, assim, assessorado nesse país. Tem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um grande parceiro, né? Correios é um grande parceiro, o Correios e o Banco do Brasil. A Caixa Federal patrocina muito as maratonas pelo Brasil todo, né? Isso, Mas me diga uma coisa, eu quero, já encaminhando, puxa vida, que pena que passa tão rápido. Nós já estamos há meia hora conversando, mas eu preciso saber, além do livro que o Castro Pereira está preparando, está buscando patrocinadores. Um dia que eu leio o Castro Pereira, quem está nos assistindo nesse momento, para consumir os textos do Castro Pereira, para acompanhar tuas fotos, Castro Pereira? Eu tenho colaboração, eu faço colaboração com diversos sites no Brasil,
na internet, tem Waves, tem Ondas do Sul, com BR, né? E faço também uma coluna de esportes radicais no Jornal de Guaíba, né? Legal. E de vez em quando eu dou assessoramento, como eu coloquei, assessoramento a atletas e a empresas. E dou palestra para as empresas de marketing. Show de marketing esportivo. Tudo dentro da área do esporte, né, Marquinhos? Porque é o seguinte, eu peguei isso aí, coloquei no meu coração, então é por aí, por esse caminho que eu vou. E o telefone para contato, o número de celular que as pessoas possam te ligar daqui a pouco, uma empresa. Olha, gostaria de ter acesso a tal atleta, gostaria de ter acesso a tal conteúdo do surf. Nós estamos aqui no setor coreiro calçatista e são muitas as empresas que fornecem material para esportes radicais, para esporte de ação. Como é que faz o contato com o Castro Pereira? Bom, eu tenho o meu celular particular, 989 440 702. 989 440 702. Tá. E através do site Ondas do Sul, vocês podem entrar em contato também comigo. Olha aí, no site Ondas do Sul, .com.br, site ondasdosul.com.br, celular 989 44 0702. 989 44 0702. Entre em contato direto com o Castro Pereira. E através das redes sociais. Das redes sociais. Vai lá no Facebook. Vamos lá. Olha, foi um prazer te receber. Pô, muito legal mesmo. Pena que passou tão rápido. Gente, dá aquela curtida, dá aquele like para nós. Se inscreva no canal da Rádio Felicidade FM Web. Esse foi o Tô na Área. Obrigado, Castro. Foi uma honra, Marquinhos, estar aqui na tua presença, nós discutindo esses assuntos, rememorando algumas coisas que eu passei, que eu gosto muito ainda dentro do esporte, e parabéns para a rádio, e parabéns em ter a vossa pessoa dentro do time dela. Tamo junto, e foi um prazer lhe conhecer, porque eu só conhecia a voz. Vou contar aqui rapidinho para encerrar. Lá na Bandeirantes, onde eu atuo até hoje, tem uma sala que é chamada Sala de Tubo. Quando a gente não vai no estádio, a gente narra dali olhando o jogo pela TV. E essa sala fica até hoje junto ao antigo estúdio da Ipanema. E o estúdio da Ipanema está lá fechadinho, lacradinho. Está lá, não existe mais a emissora, ela está só na internet. Tá, daí o que acontecia? Eu ouvia o programa do Hernani Campelo, que se eu não me engano era segundas à noite. Quintas à noite. E aí eu ouvia, e eu gostava muito porque o Campelo tinha muita visita e o pessoal levava pizza, levava cheeseburger e eu ia lá comer com o Campelo. Grande Campelo, um abração para o Hernani Campelo, querido, montanha no mundo do surf. Só que é uma montanha de 1,60 m de altura e bem magrinho. Um abração a todos. Valeu.